Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar, Matheus, é o cara que está bem ali iniciante, o cara que está bem básico, começando o estudo agora e que naturalmente enfrenta uma estagnação muito grande. É aquele cara que tenta pegar para estudar, mas às vezes não consegue aprender ali primeiro uma matemática básica, não consegue aprender ali nem mesmo uma equação. Mas é porque no final das contas existem alguns elementos que estão faltando na preparação desse cara. E isso coloca ele numa crise, uma crise que ele fica preso ali às vezes em 75, 80 acertos das 180 questões do Enem. Pensando numa prova da FUVEST ali, fica preso em 30, 35 acertos. Então, a gente chama até isso de crise do baby, né? Crise do nível baby, porque é realmente o cara que está bem iniciante, bem no começo do estudo e que isso às vezes segura ele. Mas então eu vou te dar a palavra, meu amigo. O que você acha que a gente pode fazer para sair dessa crise? Como que tem que ser nossa postura com o estudo daqui para frente? Beleza, maravilha. Como eu tinha falado antes, primeiro a gente tem que ter essa visão panorâmica, né? Vamos considerar, assim, alguns fatores que sustentam a tua evolução. O que vai fazer eu evoluir? O primeiro deles, e que é óbvio para todo mundo, que você vai na escola, você vai no teu cursinho, vai independente de onde você for, para adquirir isso, é conteúdo. Então, você precisa ter conteúdo. Obviamente, se você não sabe as matérias, se você não entende física, se você não sabe os princípios da história, se você não sabe o que aconteceu ali, se você não tem base da geografia, você não vai sair do lugar. Então, o conteúdo é um deles. Obviamente, prática também é essencial. Se você não tem uma prática constante de exercícios, se você não consegue ir aumentando progressivamente essa prática, se você não observa os teus erros, corrige a partir deles, ou seja, colocar esse conteúdo que você tem na tua cabeça na prática. Porque, obviamente, você não precisa só saber, mas saber de acordo com aquilo que o vestibular precisa. Tem um terceiro ponto também, que é resistência física, resistência corporal. Então, você precisa ali do teu simulado semanal, você precisa aumentar o teu número de questões ao longo do dia, estudar mais, se forçar, porque sem resistência física você não consegue progredir. E aqui que entra o fato. A gente olha para esses fatores, pelo menos para esse tripé principal assim, e nesse tripé, procurando onde que está a dificuldade do cara que está na crise do nível baby. Se você que está assistindo a gente aqui está acertando 80, 90 questões, você vai tentar se identificar aqui e talvez você não perceba uma dificuldade prática nessas três coisas aqui. Fala, tá, cara, de provas, mas parece que não é bem isso ainda. Número de exercícios, tá, mas não é bem isso. E mais, você vai falar, ah, não, agora eu descobri, o Matheus falou na live, então a partir de agora, todos os dias, eu vou fazer 100 exercícios e eu vou sair desse nível aqui, vou sair da crise do nível baby. Você vai perceber uma coisa muito interessante. Fazendo qualquer uma dessas coisas aqui, qualquer um desses tripés básicos, você não vai conseguir sair do lugar. Você não vai conseguir sair do teu lugar. Porque falta algo a mais. E aqui que a gente precisa entender que nem toda falta, ela tá clara pra gente, nem toda falta, ela é exclusivamente conteúdo. Talvez você não está acertando 80 porque você não sabe, mas porque você não consegue aprender. E aqui entra uma coisa que é essencial em todo estudo. Sempre para você fazer alguma coisa, você precisa dominar as ferramentas daquela coisa. Por exemplo, no meu canal uma vez eu dei um exemplo. Uma pessoa quer aprender a jogar tênis. Jogar tênis. Pá, pá. Por que existe uma idade certa para você entrar no tênis, além do teu tamanho físico? Porque senão você não aguenta a raquete, né, obviamente. Mas porque além do teu tamanho físico tem uma certa idade? Porque você já vai começar a desenvolver a tua coordenação motora fina, você vai começar a ter controle, você tem a capacidade de olhar na bolinha e rebater sem pensar. Ou seja, você desenvolveu algumas ferramentas a nível humano que te permite aprender. Então, a pessoa que não tem coordenação motora fina, a pessoa que não tem a capacidade de olhar a bolinha e rebater ao mesmo tempo, não é que ela não vai desenvolver no tênis, é que ela não tem nem a capacidade de começar a aprender tênis. Então, é aí que você tem que pensar. Talvez você não está parado porque você não aprende conteúdo, mas porque nesse momento que você está agora, você não tem as ferramentas que são necessárias para que você consiga aprender esse conteúdo. Se você não sabe, por exemplo, regra de 3, como que você vai querer estudar razão e proporção? Como você vai querer estudar grandezas direta ou inversamente proporcionais? Se você não domina ali a fração, como que você vai estudar log? Como você vai estudar mesmo razão e proporção? Como que você vai estudar a regra de 3? Então, existe uma série de conhecimentos básicos, e aqui eu estou dando o um exemplo da matemática, mas em todas as matérias, você tem que saber um contexto geral da história. Se você não sabe nem quando o Brasil foi descoberto, tá, todo o conteúdo vai virar um emaranhado para você. Então, tem uma série de conhecimentos básicos que você precisa adquirir para que, a partir deles, seja possível você se desenvolver nos seus estudos. Então, para o cara que está nos 80, nos 90 acertos, ou abaixo disso, sem problemas, eu olharia isso. Eu olharia especialmente isso. Cara, o que me falta aqui
que me dá a capacidade de aprender. Tá, talvez eu sei que eu preciso aprender todas as matérias. Separei, listei essas 1000 matérias aqui bonitinho que eu preciso ver ao longo do meu ano. Só que existe algo para além disso que eu preciso aprender para que eu consiga aprender. Então, o cara aqui, ele tem que dar um passo para trás. E aqui, você quer comentar alguma coisa? Posso continuar? Cara, pode continuar, pode continuar. Tô Beleza, acompanhando o seu maravilha. raciocínio. Beleza, maravilha. E aqui a gente tem que dar um passo muito importante, que é dar um passo para trás. E muita gente se perde aqui por achar que tá perdendo tempo, por achar que tá jogando teu cronograma no lixo. Às vezes o cara fala, puta, velho, mas olha só, eu ia acabar tudo aqui até julho, até agosto, tava na minha cabeça. Agora eu vou atrasar um mês, vou atrasar 3 semanas só para fazer isso. Então, o primeiro bloqueio que a gente tem que vencer é esse. A sensação de que, por dar um passo para trás, por voltar na base, por ter que formar ali o teu tijolinho por tijolinho, você fala, nossa, não, tô me sentindo tão burro por fazer isso, tava me sentindo bem ali, acompanhando minha turma, assistindo as aulas, ainda que meu desempenho estivesse ruim, mas eu queria continuar acompanhando aqui. Então, a primeira barreira que a gente precisa vencer é essa barreira do ego mesmo, sabe? Do ego e do medo. Fala, olha, eu tô com medo de atrasar, ou não, não quero ficar para trás, não quero admitir que eu sou ruim. Então, a primeira coisa é isso. Você admitir que você precisa de um nível mais básico e entender que dar um passo para trás aqui, dar 2, 3 passos para trás aqui, não vai te atrasar, mas vai te economizar tempo lá na frente. Porque você vai levando com a barriga, vai levando com a barriga, vai levando com a barriga. Chega uma hora que você vai perceber, putz, não sei nada, nada, nada do que eu estudei nos últimos 3 meses, nos últimos 5 meses. Porque mesmo aquilo que você pega, se não tem base, você pega e não tem constância. Ah, eu entendi mais ou menos como que faz isso aqui. Então resolvi uma lista aqui, fiz 60%, 70% de acertos, mas não tem substância aquilo. Você não consegue consolidar o teu aprendizado. Então, a primeira coisa é isso, sabe? Você vencer esse medo de dar um passo para trás, de descer ali um pouquinho o degrau e começar. Cara, e a real é que você nem vai estar realmente dando um passo para trás fazendo isso, né? Você pode até dar uma desacelerada, mas depois o que você vai ganhar de produtividade, de que você vai conseguir aprender muito mais estudando assim, isso vai compensar muito essa segurada que você deu. Porque tem coisas que realmente a gente tem que saber como um requisito antes de começar a estudar para o vestibular. Às vezes a gente fala, tá, você tá começando a estudar agora, tenta ver ali conteúdo por conteúdo, passando por tudo e aprendendo ali aos poucos, faz questão de tudo. Só que se o cara realmente ali tá com dificuldade em fazer a parte mais básica da matemática, realmente não vale ele começar nisso direto. Vale esse estudo mais preparatório, mais básico mesmo. E eu vejo que isso acontece muito e aqui às vezes traz uma lacuna, uma deficiência muito grande do ensino médio. Ou mesmo ali quem tá começando agora, primeiro colegial, sabe? Às vezes a pessoa não teve ali que seja uma educação muito boa no fundamental, até no ensino médio, ou às vezes a pessoa não interessava em estudar e quis começar a estudar agora, e aí quando ela pega, putz, tô travado, e aí o que eu faço aqui? Como que eu começo, sendo que eu não sei nem o mínimo do mínimo? Então, nesse ponto, eu acho que realmente vale dar uma segurada, e aí, vamos fortalecer a nossa base.